Capítulo 23. Convocação para uma reunião. Com Magla e Salita saindo pela manhã, Romanda ficou com a barraca marrom remendada para ela. Uma oportunidade abençoada para ler, embora as duas lâmpadas de bronze descombinadas na mesinha exalassem um cheiro fraco, mas que incomodava o nariz, de óleo rançoso. Era preciso conviver com aquelas coisas hoje em dia. Alguns podiam considerar a chama, a lâmina e o coração impróprios para alguém com suas realizações e posição. Como uma garota em Farmadin, ela havia sido proibida de tais livros. Mas fez uma mudança agradável em relação a histórias secas e relatos aterrorizantes de deterioração de alimentos. Ela tinha visto um lado de carne mantido por meses tão fresco quanto no dia em que a vaca foi abatida. Mas agora as fortalezas estavam falhando uma a uma. Alguns começaram a resmungar que devia haver uma falha na criação de Egwene, mas isso era conversa fiada. Se uma trama funcionou uma vez, então feita corretamente, sempre funcionava, exceto com algo para atrapalhar a trama, e as novas tramas de Egwene sempre funcionavam como diziam. Ela tinha que dar isso à mulher. E por mais que tentassem, e elas tentaram muito, ninguém conseguiu detectar qualquer interferência. Era como se o próprio Saidar estivesse falhando. Era impensável. Era inescapável. Pior de tudo, ninguém conseguia pensar em nada para fazer. Ela certamente não conseguia. Um breve interlúdio com contos de romance e aventura era muito preferível a contemplar a total futilidade e o fracasso do que era, por sua própria natureza, infalível. A noviça que endireitava a barraca teve o bom senso de não comentar sobre sua leitura ou olhar duas vezes para o livro encadernado em madeira. Bodwin Calton era muito bonita, mas mesmo assim era uma garota inteligente, embora tivesse algo de seu irmão ao redor dos olhos e muito mais dele em sua cabeça do que estava disposta a admitir. Sem dúvida, ela já estava duramente no caminho para a verde ou talvez a azul. A menina queria viver aventuras, não apenas ler sobre isso, como se a vida de uma Aes Sedai não lhe trouxesse mais aventura do que ela desejava sem procurar. Romana não se ressentia do caminho da garota. A amarela teria muito por onde escolher entre as noviças mais adequadas. Não havia como aceitar qualquer uma das mulheres mais velhas, é claro, mas isso deixava muitas opções. Ela tentou se concentrar na página. Ela gostava da história de Birch e Gaidalken. A tenda não era particularmente grande e estava bastante cheia. Continha um trio de camas de lona duras mal amolecidas por colchões finos, recheados com lã encaroçada, 3 cadeiras de espaldar feitas por mãos diferentes, um lavatório frágil com um espelho rachado e uma jarra azul lascada na pia branca, e junto com a mesa, firmada por um pequeno bloco de madeira debaixo de uma perna, baús encadernados em latão para roupas de cama e objetos pessoais. Como votante, ela poderia ter o espaço só para ela, mas gostava de poder ficar em olho em Magla e Salita. Só porque todas elas votavam para a amarela não era motivo para confiar muito. Magla supostamente era sua aliada no salão, mas seguia seu próprio caminho com muita frequência. E Salita raramente fazia outra coisa. Ainda assim, causava inconveniência além da aglomeração. Bodwin teve muito trabalho, principalmente arrumando os vestiários e chinelos que Salita espalhou pelos tapetes esfarrapados depois de decidir que não serviriam. Aquela mulher era frívola o suficiente para ser uma verde. Ela passava por todo o seu guarda-roupa todas as manhãs. Provavelmente achava que Romanda faria com que sua criada arrumasse. Ela sempre parecia pensar que Almeara estava tanto a seu serviço quanto ao de Romanda. A Elmara. Mas a Elmara serviu Romanda por anos antes de se aposentar, sem mencionar ajudá-la a escapar de Farmadin depois de um ligeiro mal-entendido pouco tempo depois.
Não havia possibilidade dela de exigir que a Elmara cuidasse de outra irmã além de si mesma. Ela franziu a testa para o livro, sem ver uma palavra. Por que na luz Magla insistiu que Salita voltasse a salidar? Na verdade, Magla havia cogitado vários nomes, cada um mais ridículo que o outro, mas se decidiu por Salita quando decidiu que a Tairena Gorducha tinha melhor chance de ser elevada a uma cadeira de votante. Romanda havia dado seu próprio apoio a Dagdara, uma candidata muito mais adequada, para não se mencionar, uma que ela achava que poderia influenciar sem muita dificuldade. Mas ela mesma estava tentando conseguir uma cadeira, enquanto Magla já segurava uma. Isso tinha peso, e não importava que Romanda já estivesse segurando uma cadeira por mais tempo do que qualquer outra pessoa na memória viva. Bem, estava feito e era isso. O que não podia ser curado devia ser suportado. Nizal mergulhou na tenda, a luz de Saidar em torno dela piscando enquanto ela entrava. No breve instante antes que a aba da tenda se fechasse, Sarim, seu guardião, careca baixo como um toco, era visível do lado de fora, uma mão apoiada no punho da espada e a cabeça girando, claramente montando guarda. Posso falar com você a sós? Disse a irmã diminuta. Baixo o suficiente para fazer Sarim parecer alto. Ela sempre lembrou Romanda de um pardal de olhos grandes. Não havia nada de minúsculo em seus poderes de observação ou em seu intelecto, no entanto. Ela tinha sido uma escolha natural para o conselho que as Ajas criaram para tentar ficar de olho em Egwene, e certamente não era culpa dela que o conselho tivesse tido pouco ou nenhum efeito restritivo sobre a mulher. Claro, Nizal. Romanda casualmente fechou o livro e se acomodou para enfiá-lo debaixo da almofada de borlas amarelas de sua cadeira. Nunca seria bom ter uma fofoca de que ela estava lendo aquilo. Deve estar quase na hora de sua próxima aula, Bodwin. Você não quer se atrasar. Ah, não, a Sedai. Sharina ficaria muito chateada. Espalhando suas saias brancas em uma profunda reverência, a noviça saiu correndo da tenda. Romanda comprimiu os lábios. Sharina ficaria chateada. Aquela mulher era emblemática sobre tudo o que havia de errado em permitir que aquelas acima de 18 anos entrassem nas fileiras de noviças. Seu potencial era além do incrível, mas isso não importava. Sharina Meloy era uma perturbação. Mas como se livrar dela? Ela e todas as outras mulheres velhas demais para terem seus nomes escritos no livro das noviças em primeiro lugar. As provisões eram estritamente limitadas para colocar uma mulher para fora, uma vez que seu nome estivesse no livro. Infelizmente, ao longo dos anos, descobriu-se que várias mulheres mentiram sobre sua idade para conseguir entrar na torre. Por alguns anos apenas, na maioria dos casos. Mas permitir que elas permanecessem havia estabelecido precedentes. E Egwene Alver tinha arranjado outro, e pior. Tinha que haver alguma maneira de superá-lo. Posso nos tornar privadas? Perguntou Nizal. Se você desejar. Você descobriu alguma coisa sobre as negociações? Apesar da captura de Egwene, as negociações continuaram sob o pavilhão ao pé da ponta em Darien. Ou melhor, a aparência de conversas. Era uma farsa, um espetáculo mudo de obstinação, mas era preciso ficar de olho nas negociadoras. Varilin havia arrebatado a maior parte desse trabalho para si mesma, reivindicando a prerrogativa da Aja Cinza. Mas Magla encontrava maneiras de se intrometer no assunto sempre que podia, assim como Saroia, Takima e Faizeli. Pior que o fato de que nenhuma delas parecia confiar nas outras para realizar as negociações, ou confiar muito, aliás. Às vezes, todas pareciam estar negociando para Elaida. Bem, talvez não fosse tão ruim assim. Elas resistiram à ridícula exigência da mulher de que a Aja Azul fosse dissolvida e argumentaram, mas não com força suficiente, para que Elaida deixasse o cargo. Mas se ela, e Lelaine, ela era forçada a admitir, não escurecesse suas espinhas de vez em quando,
Elas podiam muito bem aderir a algumas das outras condições odiosas de Elaida. Luz. Às vezes era como se tivessem esquecido todo o propósito de marchar sobre Tarvalon. Sirva-nos chá, continuou ela, gesticulando para uma bandeja de madeira pintada em cima de dois baús empilhados que continham um jarro de prata e várias xícaras de estanho amassadas. E me diga o que você ouviu. O brilho cercou Nizal brevemente enquanto ela protegia a barraca e amarrava a trama. Eu não sei nada sobre as negociações, disse ela, enchendo duas xícaras. Quero pedir para você falar com Lelaine. Romanda pegou a xícara que lhe foi oferecida e tomou um gole lento para ter tempo para pensar. Pelo menos este chá ainda não tinha estragado. Lelaine? O que poderia haver sobre Lelaine que exigisse proteção? Ainda assim, qualquer coisa que lhe desse vantagem contra outra mulher seria útil. Lelaine parecia muito presunçosa ultimamente, para se sentir inteiramente confortável com isso. Ela se mexeu na almofada do assento. Relativo a quê? Por que você mesmo não fala com ela? Não caímos tão baixo quanto parece que a Torre Branca caiu sob o comando de Elaida. Eu falei com ela. Ou melhor, ela falou comigo, e com bastante força. Nizal sentou-se e colocou sua xícara na mesa enquanto arrumava suas saias amarelas com cuidado excessivamente elaborado. Ela usava uma pequena carranca. Parecia que estava brincando com o tempo também. Leilani exigiu que eu parasse de fazer perguntas sobre Anaia e Kairen. Ela disse finalmente. Segundo ela, seus assassinatos são um assunto da Aja Azul. Romanda bufou, mudando de posição novamente. A capa de madeira do livro era um caroço duro embaixo dela, seus cantos cravando em seu quadril. Isso é um absurdo total. Mas por que você estava fazendo perguntas? Não me lembro de você ser curiosa sobre esses assuntos. A outra mulher levou a xícara aos lábios, mas se ela bebeu, foi um pequeno gole. Abaixando a xícara, ela quase parecia ficar mais alta. Ela se sentou tão reta. Um pardal se tornando falcão. Porque a mãe me ordenou. Romanda evitou que suas sobrancelhas se erguessem apenas com esforço. Então era isso. No começo, ela havia aceitado Egwene pela mesma razão que suspeitava que todas as outras votantes a haviam aceitado. Certamente Lelaine tinha feito isso, uma vez que percebeu que não poderia obter a estola e o bastão sozinha. Uma jovem maleável seria uma marionete nas mãos do salão. E Romanda tinha toda a intenção de ser aquela que puxava suas cordas. Mais tarde, parecia óbvio que Siwan era a verdadeira ventriloquista e não havia como impedi-la de se rebelar contra uma segunda Amerlin, o que certamente teria destruído a rebelião contra Elaida. Ela esperava que Lelaine tivesse trincado os dentes por isso da metade do que ela trincou. Agora Egwene estava nas mãos de Elaida, mas em várias reuniões ela permaneceu fria e controlada, determinada em seu curso de ação e no das irmãs fora dos muros de Tarvalon. Romanda encontrou em si um respeito relutante pela garota. Muito relutante, mas ela não podia negar. Tinha que ser a própria Egwene. O salão manteve o punho cerrado no terangrial dos sonhos, e embora ninguém pudesse encontrar aquele que Liane havia pegado emprestado antes daquela noite terrível, ela e Siwan estavam praticamente na garganta uma da outra. Não havia dúvidas sobre Siwan entrar em Tel, a ira de Idiot, para dizer à mulher o que dizer. Seria possível que Nizal tivesse chegado à mesma conclusão sobre Egwene sem vê-la no mundo invisível? Aquele concílio tinha passado muito perto dela. Isso é motivo suficiente para você, Nizal. Mal podia retirar o livro sem que a outra mulher notasse. Ela se mexeu novamente, mas não havia uma posição confortável sobre a coisa. Ia ter uma contusão se isso continuasse.
Nizal girou sua xícara de estanho sobre a mesa, mas ainda não o desviou o olhar. É meu principal motivo. No começo, pensei que ela acabaria como seu animal de estimação, ou de Lelaine. Mais tarde, quando ficou claro que ela havia escapado de vocês duas, pensei que Siwan devia estar segurando a coleira. Mas logo descobri que estava errada. Siwan foi professora, tenho certeza, e conselheira, e talvez até amiga. Mas já via Egwene chamar a atenção dela. Ninguém tem uma coleira em Egwene Alver. Ela é inteligente, observadora, rápida para aprender e hábil. Ela pode se tornar uma das grandes Amerlins. A irmã, parecida com um pássaro, deu uma risada repentina e breve. Você percebe que ela será a Amerlin sentada no trono por mais tempo na história? Ninguém viverá o suficiente para superá-la, a menos que ela decida renunciar mais cedo. Os sorrisos se transformaram em solenidade e talvez preocupação. Não porque ela tinha contornado a beira de violar o costume, no entanto. Nuzal educou bem seu rosto, mas seus olhos estavam apertados. Se conseguimos derrubar Elaida, quer dizer. Ouvir seus próprios pensamentos voltados para ela, com emendas, era enervante. Uma grande Amerlin? Bem, levaria muitos anos para ver se isso aconteceria. Mas, quer Egwene conseguisse ou não aquele feito considerável e improvável, ela descobriria que o salão era muito menos receptivo quando seus poderes de guerra expirassem. Romã da Cassis certamente seria. Respeito era uma coisa, tornar-se um cão de colo era outra. De pé, com o pretexto de endireitar as saias amarelas profundas, ela tirou o livro debaixo da almofada enquanto se sentava e tentou soltá-lo sorrateiramente. Ela bateu no tapete com um baque e as sobrancelhas de Nizal se contraíram. Romando ignorou isso, puxando o livro para debaixo da mesa com o pé. Nós vamos conseguir. Ela com confiança, mais confiança do que sentia nisso. As negociações peculiares e o aprisionamento contínuo de Egwene deram-lhe uma pausa, esquecendo as alegações da garota de que ela poderia minar Elaida por dentro. Embora parecesse que metade de seu trabalho havia sido feito por outros, se seu relato sobre a situação na torre fosse preciso. Mas Romanda acreditou porque tinha que acreditar. Ela não tinha intenção de viver separada de sua Aja, aceitando penitência até que Elaida a considerasse apta a ser totalmente a Aes Sedai novamente, e nenhuma intenção de aceitar Elaida a Roihan como Amerlin. Melhor Lelaine do que isso, e um argumento em sua própria mente para elevar Egwene era que isso mantinha a estola e o cajado longe de Lelaine. Sem dúvida, Lelaine havia pensado mesmo a respeito dela. E informaria a Lelaine em termos inequívocos que você pode fazer as perguntas que desejar. Devemos resolver esses assassinatos. E o assassinato de qualquer irmã é uma preocupação de todas as irmãs. O que você descobriu até agora? Não era uma pergunta adequada, talvez, mas ser uma votante lhe dava certos privilégios. Pelo menos ela sempre acreditou que sim. Nizal não demonstrou ressentimento ao ser questionada, nem hesitou em responder. Muito pouco, eu temo, disse ela com tristeza, franzindo a testa para sua taça de vinho. Parecia que deveria haver algum vínculo entre Anaia e Kairin, alguma razão pela qual as duas foram escolhidas. Mas tudo que descobri até agora é que elas eram amigas íntimas há muitos anos. As azuis chamavam elas de outra irmã azul, Cabriana Mecandes, de As Três, porque eram muito próximas. Mas elas estavam todas de boca fechada também. Ninguém se lembra de nenhuma delas falando sobre seus próprios assuntos, exceto uma com a outra. De qualquer forma, a amizade parece um motivo fraco para o assassinato. Espero encontrar alguma razão para alguém querer matá-las, especialmente um homem que pode canalizar. Mas confesso que é uma pequena esperança. Romanda franziu a testa. Cabriana Mecandes.
Ela prestava pouca atenção a outras ágias. Apenas a amarela tinha alguma função realmente útil. Como qualquer uma de suas paixões poderia se comparar com a cura. Ainda que esse nome soasse pequeno, um pequeno gongo na parte de trás de sua cabeça. Por quê? Chegaria a ela ou não? Poderia não ser importante. Pequenas esperanças podem produzir frutos surpreendentes, Nizal. Este é um velho ditado em Farmadin. E é verdade. Continue sua investigação. Na ausência de Egwene, você pode relatar o que descobrir a mim. Nizal piscou e sua mandíbula se apertou brevemente. Mas se reportar a Romanda ficou bom para ela. Havia pouco que ela pudesse fazer além de obedecer. Ela dificilmente poderia alegar interferência em seus negócios. O assassinato não podia ser negócio de uma irmã. Além disso, Magla poderia ter conseguido sua escolha ridícula para a terceira votante amarela. Mas Romanda havia conseguido facilmente a posição de primeira tecelã. Afinal, ela havia sido chefe da amarela antes de se aposentar, e mesmo Magla não estava disposta a ficar contra ela. A posição tinha muito menos poder do que ela gostaria, mas pelo menos podia contar com obediência na maioria das coisas. Das irmãs amarelas, se não votantes, pelo menos. Quando Nizal desamarrou sua proteção contra a espionagem e a deixou se dissipar, Theodrin apareceu na tenda. Ela estava usando o char espalhado sobre os ombros e braços para mostrar a longa franja, como as irmãs recém-elevadas costumavam fazer. A esbelta domanesa escolheu a marrom depois que Egwene lhe concedeu aquele chale, mas a marrom não sabia o que fazer com ela, apesar de finalmente aceitá-la. Elas pareciam prontas para ignorá-la, em grande parte, uma coisa totalmente errada. Então Romanda a acolheu. Theodrin tentava se comportar como se realmente fosse a Aes Sedai, mas ela era uma garota inteligente e sensata apesar de tudo isso. Ela abriu suas saias de lã marrom em uma reverência. Uma pequena reverência, mas uma reverência. Ela estava bem ciente de que não tinha direito ao chale até que fosse testada. E passasse. Teria sido cruel não ter certeza de que ela entendia. Leilani convocou uma sessão do salão, disse ela sem fôlego. Não consegui descobrir o porquê. Corri para lhe contar, mas não queria me intrometer enquanto a proteção estivesse ativa. E com razão não deveria, Romanda disse. Nizal, se você me dá licença, preciso ver o que Leilani está fazendo. Pegando seu chale de franjas amarelas em cima de um dos baús que guardavam suas roupas, ela amarrou os braços e verificou se seu cabelo no espelho rachado, antes de conduzir as outras para fora e vê-las em seu caminho. Não era tanto que ela achasse que Nizal teria procurado o que havia feito aquele bar que se deixasse na tenda sozinha, mas era melhor não arriscar. A Elmara colocaria o livro onde pertencia, com vários volumes semelhantes no baú que guardava os pertences pessoais de Romanda, que tinha uma fechadura muito forte com apenas duas chaves, uma guardada no bolso do cinto, a outra no de Elmara. A manhã estava fresca, mas a primavera havia chegado com pressa. As nuvens escuras se amontoavam atrás do pico despedaçado do Monte do Dragão. Trariam chuva em vez de neve, embora não no acampamento, era de se esperar. Muitas das barracas vazaram e as ruas do acampamento já eram um pântano. Carroças a cavalo que faziam entregas salpicavam de lama suas rodas altas enquanto faziam novos sulcos, conduzidas principalmente por mulheres e alguns homens de cabelos grisalhos. O acesso masculino ao acampamento das Aes Sedai agora era estritamente limitado. Mesmo assim, quase todas as irmãs que ela via deslizavam pelas calçadas irregulares de madeira, envoltas na luz de Saidar, e seguidas por seu guardião, se tivessem um. Romanda se recusava a abraçar a fonte sempre que saía. Alguém tinha que dar um exemplo de comportamento adequado com todas as irmãs do acampamento em suspense. Mas ela estava muito consciente da falta. Consciente da falta de um guardião também. Manter a maioria dos homens fora do acampamento estava indo muito bem,
mas era improvável que um assassino prestasse atenção à restrição. À frente, Garrett Byrne saiu de uma rua transversal. Um homem atarracado com cabelos principalmente grisalhos, seu peitoral amarrado sobre um casaco de cor amarela e seu capacete pendurado no arco de sela. Siwan estava com ele, balançando em uma égua roliça e peluda, parecendo uma garota tão bonita que era quase impossível esquecer que ela tinha sido dura e de língua afiada como Amerlin. Fácil de esquecer que ela ainda era uma intrigante e talentosa. As azuis sempre foram. A égua avançou, mas Siwan quase caiu antes que Brian estendesse a mão para estabilizá-la. Na extremidade dos aposentos azuis, o acampamento foi estabelecido em uma aproximação grosseira dos aposentos das áreas na torre. Ele desmontou o tempo suficiente para ajudá-la a descer. Depois subiu de volta na cela de seu baio e a deixou ali segurando as rédeas da égua e olhando para ele. Agora, por que ela faria isso? Engraxar as botas do homem, lavar a roupa. Essa relação era abominável. A Azul deve acabar com isso e que fosse para o poço da perdição com o costume. Por mais forte que seja o costume, não deve ser abusado para ridicularizar todas as Aes Sedai. Dando as costas para Siwan, ela foi em direção ao pavilhão que servia como salão temporário da torre. Por mais agradável que fosse encontrar-se no verdadeiro, para não mencionar debaixo do nariz de Elaida, poucas irmãs conseguiam dormir a qualquer hora, então o pavilhão deveria continuar a servir. Ela deslizou pela passarela sem pressa. Não estava prestes a ser vista correndo para atender a convocação de Lelaine. O que a mulher poderia querer agora? Um gongo soou, ampliado com o poder para que atravessasse o acampamento claramente. Outra das sugestões de Sharina. E de repente as calçadas estavam cheias de noviças correndo para a próxima aula ou para as tarefas, todas agrupadas pela família. Aquelas famílias de 6 ou 7 sempre frequentavam as aulas juntas, faziam as tarefas juntas. Aliás, faziam tudo juntas. Era uma maneira eficaz de administrar tantas noviças. Quase 50 outros haviam entrado no acampamento apenas nas últimas 2 semanas, empurrando o total para perto de 1000, apesar das fugitivas, e quase um quarto delas era jovem o suficiente para ser noviças adequadas, mais do que a torre teve em séculos. Ainda assim, ela desejava que não fosse o trabalho de Sharina. A mulher nem mesmo sugeriu isso à mestra das noviças. Ela mesma organizou a coisa e a apresentou a Tiana inteira e completa. As noviças, algumas delas grisalhas ou com rugas no rosto, de modo que era difícil pensar nelas como crianças, apesar de seus vestidos brancos, espremiam-se na beira da calçada para deixar as irmãs passarem enquanto faziam reverências, mas nenhum entrou na rua enlameada para dar mais espaço. Sharina novamente. Sharina havia espalhado a notícia de que não queria ver as meninas sujando desnecessariamente suas belas lãs brancas. Foi o suficiente para fazer Romanda ranger os dentes. As noviças que fizeram uma reverência para ela se endireitaram apressadamente e praticamente correram. À sua frente, ela viu a própria Sharina conversando com Tiana, que estava envolta no brilho de Saidar. Fazendo toda a conversa, com Tiana meramente assentindo de vez em quando. Não havia nada de desrespeitoso no comportamento de Sharina, mas apesar do branco de noviça, com seu rosto enrugado e cabelos grisalhos em um coque apertado na parte de trás da cabeça, ela parecia exatamente o que era, uma avó. E Tiana tinha uma aparência infelizmente jovem. Algo em sua estrutura óssea e grandes olhos castanhos sobrepujavam o olhar sem idade das Aes Sedai. Com falta de desrespeito ou não, havia a aparência demais de uma mulher instruindo a neta a se adequar para a Romanda. Quando ela se aproximou delas, Sharina ofereceu uma reverência muito adequada, a Romanda teve que admitir, e correu para o outro lado para se juntar à sua própria família, esperando por ela. Havia menos linhas em seu rosto do que antes? Bem,
Não havia como dizer o que poderia acontecer quando uma mulher começasse com o poder em sua idade. 67 e era uma noviça. Ela está lhe dando dificuldades? Ela perguntou. E Tiana saltou como se um pingente de gelo tivesse deslizado pelas costas de seu vestido. A mulher carecia da dignidade, da gravidade necessárias a uma mestra das noviças. Às vezes, ela também parecia sufocada pelo número de acusações. E ela era muito indulgente, além disso, aceitando desculpas onde não poderia haver nenhuma. Ela recuperou-se rapidamente, no entanto, caindo ao lado de Romanda, embora alisasse desnecessariamente suas saias cinzas escuras. Dificuldades? Claro que não. Sharina é a noviça mais bem comportada do livro. Verdade seja dita, a maioria é bem comportada. O maior número enviado ao meu estudo é de mães chateadas porque suas filhas estão aprendendo mais rápido do que elas, ou têm um potencial maior, ou tias com a mesma queixa de sobrinhas. Elas parecem acreditar que o assunto pode ser corrigido de alguma forma. Podem ser surpreendentemente inflexíveis sobre isso, até que eu os esclareça sobre serem inflexíveis com qualquer irmã. Embora muitos tenham sido enviadas a mim mais de uma vez, temo. Um punhado ainda parece surpreso que elas possam ser castigadas. É mesmo? Romanda disse distraidamente. Seus olhos pegaram Delana, de cabelos claros, correndo na mesma direção, o chale de franjas cinzas enrolado em seus braços, e sua suposta secretária caminhando ao seu lado. Delana vestia um cinza escuro, quase sombrio, mas a meretriz Saranov vestia uma seda verde azulada, que deixava metade de seus seios à mostra e se ajustava muito confortavelmente aos quadris que ela enrolava descaradamente. Ultimamente, as duas pareciam ter abandonado a história de que Halima era apenas a serva de Delana. Na verdade, a mulher estava gesticulando enfaticamente enquanto Delana apenas assentia da maneira mais mansa imaginável. Mansa. Era sempre um erro escolher uma amiga de travesseiro que não usasse o chale. Ah, as espartana. Especialmente se você era tolo o suficiente para deixá-la assumir a liderança. Sharina não é apenas bem comportada, Tiana continuou alegremente. Ela está mostrando uma grande habilidade com a nova forma de cura de Ninaev, como muitas das noviças mais velhas. A maioria eram mulheres sábias da aldeia de um tipo ou de outro, embora não veja como isso pode ter alguma influência. Uma era uma nobre em Murande. Romanda tropeçou no próprio calcanhar e cambaleou 2 passos, os braços se debatendo para se equilibrar, antes que pudesse se segurar e pegar o chale. Tiana colocou a mão em seu braço para estabilizá-la, murmurando sobre o desnível das tábuas da passarela, mas ela se livrou disso. Sharina tinha um dom para a nova cura? E algumas das mulheres mais velhas? Ela mesma havia aprendido um novo jeito, mas embora fosse diferente o suficiente do antigo para que a segunda limitação de trama aprendida parecesse não se aplicar, ela não tinha grande dom para isso, nem perto do que ela tinha com o método antigo. E por que as noviças podem praticar isso, Tiana? Tiana corou, como deveria. Essas tramas eram muito complexas para noviças, para não mencionar perigosas se mal aplicadas. Feita de forma inadequada, a cura pode matar em vez de curar. Semir Raj que o diga. Tanto a mulher canalizando quanto o paciente. Eu mal posso impedi-las de ver a cura concluída, Romanda. Ela disse defensivamente, movendo seus braços, como se ajustando um chale que não estava usando. Sempre há ossos quebrados ou algum tolo que conseguiu se cortar gravemente, sem falar em todas as doenças com as quais temos que lidar ultimamente. A maioria das mulheres mais velhas só precisa ver uma trama uma vez para aprendê-la. Abruptamente, por um instante, o vermelho voltou às suas bochechas. Suavizando o rosto, ela se endireitou e a defesa sumiu de sua voz. De qualquer forma, Romanda, eu não deveria precisar lembrá-la de que as noviças e as aceitas são minhas. Como mestra das noviças, decido o que elas podem aprender e quando. Algumas dessas mulheres podem ser aceitas hoje, depois de apenas alguns meses. Quando se trata do poder, pelo menos.
Se eu optar por não as fazer girar os polegares à toa, é minha decisão a tomar. Talvez você devesse correr para ver se Sharina tem mais instruções para você, Romanda disse friamente. Com manchas de carmesim manchando suas bochechas, Tiana girou nos calcanhares e se afastou sem outra palavra. Não era exatamente uma grosseria proibida, mas quase. Mesmo por trás, ela era a imagem da indignação, as costas rígidas como uma barra de ferro, os passos rápidos. Bem, Romanda estava disposta a admitir que ela mesma chegou perto da grosseria, mas com motivo. Tentando tirar a mestra das noviças de sua mente, ela partiu para o pavilhão novamente, mas teve que se conter para não andar tão rápido quanto Tiana, Sharina e várias outras mulheres mais velhas. Ela deveria repensar sua posição? Não, claro que não. Seus nomes nunca deveriam ter sido permitidos no livro das noviças em primeiro lugar. No entanto, seus nomes estavam lá, e parecia que elas haviam dominado essa maravilhosa nova cura. Ah, era um enredo emaranhado. Ela não queria pensar nisso. Não agora. O pavilhão ficava no centro do acampamento, um pedaço de lona pesada, muito remendado, cercado por uma passarela 3 vezes mais larga que qualquer uma das outras. Segurando as pés para fora da lama, ela correu até lá. Não se importava com a pressa quanto isso a tirava da lama mais rapidamente. Mesmo assim, a Elmara teria um tempo limpando seus sapatos e suas anáguas. Ela pensou enquanto baixava as saias, escondendo decentemente seus tornozelos mais uma vez. A notícia da sessão do salão sempre atraía as irmãs à espera de notícias das negociações ou de Egwene, e umas boas 50 ou mais já estavam reunidas ao redor do pavilhão com seus guardiões ou de pé logo dentro, atrás de onde suas botantes sentariam. Mesmo ali, a maioria brilhavam com a luz do poder, como se estivesse em perigo cercada por outras Aes Sedai. Ela se viu com um forte desejo de caminhar ao redor do pavilhão puxando orelhas. Isso era impossível, claro, mesmo que o costume pudesse ser posto de lado, o que ela não desejava fazer. Uma cadeira no salão não dava autoridade para tal coisa. Sherian, com a estreita estola azul de guardiã vívida em seus ombros, destacou-se na multidão, em parte porque havia um espaço livre ao seu redor. Outras irmãs evitavam olhar para ela, muito menos se aproximar dela. A mulher de cabelos ruivos envergonhou muitas das irmãs, aparecendo todas as vezes que o salão era chamado para se sentar, como ela fazia. A lei era bem clara. Qualquer irmã podia assistir a uma sessão do salão, a menos que estivesse fechada. Mas a Amelie não podia entrar no salão da torre sem ser anunciada pela guardiã. E a guardiã não podia entrar sem a Amelie. Os olhos verdes de Sherian estavam apertados, como de costume, e ela se mexeu de uma maneira imprópria, como uma noviça que sabia que tinha que fazer outra visita à mestra das noviças. Pelo menos não estava abraçando a fonte, e seu guardião não estava à vista. Antes de entrar no pavilhão, Romando olhou por cima do ombro e suspirou. A grande massa de nuvens negras atrás do Monte Dragão se foi, não se afastando, simplesmente se foi completamente. Muito provavelmente haveria outra onda de pânico entre os cavalaristas e trabalhadores e as criadas. Surpreendentemente, as noviças pareciam levar essas ocorrências estranhas com mais calma. Talvez fosse porque elas estavam tentando seguir a dica das irmãs, mas ela suspeitou da mão de Sharina novamente. O que ela deveria fazer com essa mulher? Talvez fosse porque elas estavam tentando seguir. No interior, 18 caixas cobertas de tecido, coloridas para as 6 ágias representadas no acampamento, formavam plataformas para bancos polidos, 2 fileiras oblíquas sobre os tapetes em camadas, alargando-se em direção a uma caixa coberta com listras. Em todas as 7 cores. Sabiamente, Egwene insistiu em incluir o vermelho, apesar da considerável oposição. Onde Elaida parecia determinada a dividir cada ágio de todas as outras,
Egwene estava determinada a mantê-las todas juntas, incluindo a vermelha. O banco de madeira em cima daquela plataforma tinha a estola de 7 listras da Amerlin sobre ele. Ninguém assumiu a responsabilidade por colocá-la lá, mas ninguém a removeu também. Romanda não tinha certeza se era para ser um lembrete de Egwene ao ver o trono de Amerlin, um eco de sua presença, ou um lembrete de que ela estava ausente e prisioneira. Como era visto, sem dúvida, dependia da visão da irmã. Ela não foi a única votante que demorou para atender a convocação de Lelaine. Delana estava lá, é claro, caída em seu banco e esfregando a lateral do nariz, seus olhos azuis lacrimejantes pensativos. Uma vez, Romanda a considerou sensata, inadequada para uma cadeira, mas equilibrada. Pelo menos ela não permitiu que Raalina seguisse até o salão e continuasse sua arenga. Ou melhor, pelo menos Halima escolheu não fazer isso. Ninguém que tinha ouvido a mulher gritando com Delana tinha dúvidas sobre quem dava as ordens ali. A própria Lelaine já estava em seu banco, logo abaixo do da Amerlin. Uma mulher esbelta, de olhos duros, vestida de seda azulada que racionava seus sorrisos com força. O que tornava duplamente estranho que de vez em quando ela olhasse para a estola de 7 cores e desse um pequeno sorriso. Aquele sorriso inquietou Romanda, e poucas coisas poderiam fazer isso. Moria, em lã azul bordada com prata, caminhava para cima e para baixo na frente das plataformas cobertas de azul. Sua carranca era porque ela sabia por que Lelaine convocou o salão e desaprovava, ou porque ela estava preocupada em não saber. Eu vi Mirelle andando com o Liu, disse Malinde, levantando seu chale de franjas verdes quando Romano entrou no pavilhão. E acho que nunca vi uma irmã tão assediada. Apesar da simpatia em seu tom, seus olhos brilharam e seus lábios carnudos se curvaram com diversão. Como você conseguiu convencê-la a se vincular a ele? Eu estava lá quando alguém sugeriu isso a ela, e eu juro, ela ficou pálida. O homem quase poderia passar por um Ogier. Eu me expressei com força no dever. Faiselle, atarracada e de rosto quadrado, era forte em tudo. Na verdade, um martelo de uma mulher. Ela zombou de cada conto da sedutora domanesa. Ressaltei que Liu estava se tornando cada vez mais perigoso para si mesmo e para os outros, desde que Kairin morreu, e disse a ela que não podia continuar. Eu a fiz ver que, como a única irmã a salvar 2 outros guardiões nas mesmas circunstâncias, ela era a única opção para tentar fazer isso de novo. Admito que tive que torcer um pouco o braço dela, mas ela finalmente viu o que era certo. Como, sob a luz, você poderia torcer o braço de Mirelle? Malin se inclinou para a frente ansiosamente. Romanda passou por elas. Como alguém poderia ter torcido o braço de Mirelle? Não, sem fofoca. Jania estava em seu banco para marrom, apertando os olhos em pensamento. Pelo menos ela estava apertando os olhos, mas a mulher parecia estar pensando em outra coisa, mesmo quando estava falando com você. Talvez seus olhos fossem ruins. O resto dos bancos ainda estava vazio, no entanto. Romanda desejou ter sido mais tranquila. Ela preferia ter sido a última a chegar do que uma das primeiras. Após um momento de hesitação, ela se aproximou de Lelaine. Você se importaria de dar uma ideia de por que você convocou o salão? Lelaine sorriu para ela, um sorriso divertido, mas desagradável mesmo assim. Você pode esperar até que tenhamos votantes suficientes para prosseguir. Não me importo de me repetir. Eu vou te dizer isso. Vai ser dramático. Seus olhos se voltaram para a estola listrada e Romanda sentiu um calafrio. Ela não deixou transparecer, no entanto, apenas tomando seu banco em frente a Lelaine. Ela não pôde deixar de olhar inquieta para a própria estola. Isso era algum movimento para derrubar Egwene. Parecia improvável que a outra mulher pudesse dizer qualquer coisa que a convencesse a defender o consenso maior. Ou muitas das outras votantes, já que isso a jogaria de volta na luta entre ela e Lelaine,
pelo controle e enfraqueceria sua posição contra Elaida. No entanto, o ar de confiança de Lelaine era enervante. Ela suavizou suas feições e esperou. Não havia mais nada a fazer. Calmeza quase correu para dentro do pavilhão, seu rosto de nariz pontudo, envergonhado por não ser a primeira a chegar, e se juntou a Delana. Sarita apareceu, morena e de olhos frios e um vestido verde-amarelo, com barras bordadas com arabescos amarelos no peito. E de repente houve uma correria. Lirelle deslizou, graciosa e elegante em seda azul brocada, para ocupar seu lugar com as azuis. Depois, Saroia e Aledrim com as cabeças juntas. A domanesa parecendo quase esbelta ao lado da robusta taraboniana. Enquanto tomavam seus lugares nos bancos brancos, Samarim, com cara de raposa, juntou-se a Faizel e Malinde, e a pequena Escaralde entrou correndo. Ela corria. A mulher também era de farmagem. Deveria saber melhor como se comportar. Valerim está em Daerém, creio, disse Romanda, enquanto Escaralde subia ao lado de Jania. Mas mesmo que chegue mais tarde, temos mais de 11. Você está satisfeita para começar, Lelaine? Ou deseja esperar? Estou satisfeita para começar. Você deseja uma sessão formal? Lelaine sorriu novamente. Ela estava sendo muito livre com aqueles sorrisos esta manhã. Eles não fizeram nada para aquecer seu rosto. Isso não será necessário, Romanda. Ela reorganizou sua saia ligeiramente. Mas peço que o que é dito aqui seja selado ao salão por enquanto. Um murmúrio se ergueu pela crescente multidão das irmãs, atrás dos bancos e do lado de fora do pavilhão. Até algumas das votantes mostraram surpresa. Se a sessão não fosse formal, que necessidade haveria de restringir o conhecimento do que fosse dito tão de perto? Romanda assentiu como se fosse o pedido mais razoável do mundo, no entanto. Deixem partir todas as que não têm cadeira. Aledrim, você pode nos tornar privadas? Apesar do cabelo amarelo escuro, da textura sedosa e de grandes olhos castanhos líquidos, a branca taraboniana não era bonita, mas tinha uma boa cabeça nos ombros, o que era muito mais importante. De pé, ela parecia incerta se deveria falar as palavras formais, e finalmente contentou-se em tecer a barreira contra a espionagem ao redor do pavilhão e atá-la. O murmúrio foi sumindo à medida que as irmãs e os guardiões passavam por aquela proteção, até que a última se foi e o silêncio caiu. Elas ficaram em fileiras, ombro a ombro, na passarela, observando, no entanto. Os guardiões todos se aglomeraram na retaguarda para que todos pudessem ver. Ajustando o chale, Lelane se levantou. Uma irmã verde foi trazida até mim quando veio perguntar por Egwene. As votantes verdes se mexeram, trocando olhares, se perguntando por que a irmã não foi trazida até elas. Lelane fingiu não notar. Não pelo trono de Amerlin, por Egwene Alver. Ela tem uma proposta que atende a algumas de nossas necessidades, embora estivesse relutante em falar muito sobre isso para mim. Moria, você pode trazê-la para que ela possa apresentar sua proposta ao salão? Ela retomou seu assento. Moria deixou o pavilhão ainda carrancuda, e a multidão do lado de fora abriu o suficiente para deixá-la passar. Romanda podia ver as irmãs tentando interrogá-la, mas ela as ignorou, desaparecendo do outro lado da rua e entrando no espaço da Aja Azul. Romanda tinha uma dúzia de perguntas que gostaria de fazer no intervalo, mas em sessão informal ou não, perguntas seriam impróprias neste momento. As votantes, porém, não esperaram em silêncio. Em todas as Ajas, exceto na azul, as mulheres desciam para que pudessem se reunir e falar em voz baixa, exceto a azul e a amarela. Salita desceu e caminhou até a plataforma de Romanda, mas Romanda ergueu um pouco a mão assim que abriu a boca. O que há para discutir até sabermos qual é a proposta, Salita? O rosto redondo da Tairena era tão ilegível quanto uma pedra, mas depois de um momento ela assentiu e voltou a se sentar. Ela não era ininteligente,
Longe disso. Apenas inadequada. Por fim, Moria voltou trazendo uma mulher alta de verde escuro, o cabelo escuro puxado para trás severamente de um rosto de marfim severo e preso por um pente de prata, e todas voltaram para seus bancos. 3 homens com espadas em seus quadris a seguiram através das irmãs que observavam e entraram no pavilhão. Incomum. Muito incomum quando os assuntos foram selados ao salão. Romanda deu pouca atenção a eles no início, no entanto. Ela não tinha nenhum interesse real em guardiões desde que seu último morrera, muitos anos antes. Mas alguém entre as verdes engasgou e Aledrin guinchou. Ela realmente guinchou. E ela estava olhando para os guardiões. Isso tinha que ser o que eles eram, e não apenas porque eles estavam seguindo a verde. Não havia dúvidas sobre a graça mortal de um guardião. Romanda deu uma longa olhada e quase engasgou. Eram homens díspares, parecidos apenas na forma como um leopardo era como um leão. Mas um deles, um menino bonito, moreno, com o cabelo em tranças, vestido todo de preto, usava um par de alfinetes na gola alta do pescoço do casaco. Uma espada de prata e uma criatura sinuosa, com crina vermelha e dourada. Ela tinha ouvido descrições suficientes para saber que estava olhando para um Ashaman. Um Ashaman que havia sido vinculado, aparentemente. Juntando as saias, Balinde saltou e correu para a multidão de irmãs. Certamente ela não estava com medo, embora Romanda admitisse uma pitada de inquietação, mesmo que apenas para si mesma. Você não é uma de nós, Jania disse, falando quando não deveria, como sempre. Ela se inclinou para a frente, apertando os olhos para a irmã recém-chegada. Devo assumir que você não veio aqui para se juntar a nós. A boca da verde se torceu em óbvio desgosto. Você assume corretamente, ela disse com um forte sotaque de Taraboniana. Meu nome é Merise Raindel, e eu não vou ficar com nenhuma irmã que deseja lutar contra outras irmãs enquanto o mundo está na balança. Nosso inimigo é a sombra, e não as mulheres que usam chale como nós. Murmúrios se ergueram no pavilhão, alguns raivosos, outros, pensou Romanda, envergonhados. Se você desaprova o que fizemos, Jania continuou como se ela tivesse o direito de falar antes de Romanda. Por que você nos traz qualquer tipo de proposta? Porque o dragão renascido, ele pediu a Kadzuene, e Kadzuene, ela me pediu, respondeu Merise. O dragão renascido? A atenção no salão ficou subitamente palpável, mas a mulher continuou como se não tivesse sentido. Na verdade, não é minha proposta. Jahar, fale com eles. O jovem moreno deu um passo à frente, e quando ele passou por ela, Merise estendeu a mão para lhe dar um tapinha encorajador no ombro. O respeito de Romanda por ela aumentou. Vincular um Ashaman era a realização suficiente. Dar um tapinha a um cão de caça exigia um nível de coragem e autoconfiança que ela mesma não tinha certeza de que possuía. O menino caminhou até o centro do pavilhão, olhando para o banco onde estava a estola de Amelin. Depois virou-se lentamente, percorrendo as votantes com um ar de desafio. Ocorreu a Romanda que ela também não tinha medo. O Maestro mantinha seu vínculo, ele estava sozinho e cercado por irmãs. Mas se havia um pingo de medo nele, ele tinha sob controle total. Onde está Egwene Alver? Ele demandou. Recebi ordem para apresentar a oferta diante dela. Boas maneiras, Jahar, murmurou Merise e seu rosto ficou vermelho. A mãe não está disponível no momento, Romanda disse suavemente. Você pode nos dizer e nós contaremos a ela assim que pudermos. Esta oferta veio do dragão renascido? E Kadzuene. Mas descobriu que aquela mulher fazia na companhia do dragão renascido era secundário. Em vez de responder, ele rosnou e girou para encarar Merise. Um homem acabou de tentar ouvir, disse ele. Ou talvez tenha sido aquele abandonado que matou Eben. Ele está certo,
A voz de Aledrim a voz de Aledrim estava instável. Pelo menos, algo tocou minha proteção e não foi saidar. Ele está canalizando? Alguém disse incrédula. Um turbilhão irrompeu de votantes se mexendo nas bancadas e a luz do poder envolveu várias. Abruptamente, Delana se levantou. Preciso de uma lufada de ar fresco, ela disse, olhando carrancuda para Jahar como se quisesse rasgar sua garganta. Não há necessidade de ficar inquieta, disse Romanda, embora ela mesma não tivesse certeza. Mas Delana, enrolada em seu chale, saiu apressada do pavilhão. Malinde passou por ela entrando, assim como Nacelle, uma Malquiere alta e esguia, uma das poucas restantes na torre. Muitas morreram nos anos seguintes à queda de Malquier para a sombra, deixando-se envolver em esquemas para vingar sua terra natal, e as substitutas foram poucas e distantes desde então. Nacelle não era particularmente inteligente, mas as verdes não precisavam de inteligência, apenas coragem. Essa sessão foi selada ao salão, Malinde, Romanda disse bruscamente. Nacelle precisa apenas de alguns momentos, Malinde respondeu, esfregando as mãos. Irritantemente, ela nem se deu ao trabalho de olhar para Romanda, mantendo os olhos na outra verde. Esta é a sua primeira chance de testar uma nova trama. Vá em frente, Nacelle. Tente. O brilho de Saidar apareceu ao redor da verde esguia. Chocante. A mulher não pediu permissão, nem disse a elas que a trama pretendia, embora houvesse restrições rígidas sobre os quais usos do poder eram permitidos no salão. Canalizando todos os 5 poderes, ela teceu em torno do Ashaman, algo que parecia semelhante à trama para detectar resíduos. Uma coisa para a qual Romanda tinha pouca facilidade. Os olhos azuis de Nacelle se arregalaram. Ele está canalizando, ela expirou. Ou pelo menos segurando o Saidin. As sobrancelhas de Romanda subiram. Até Lelaine engasgou. Encontrar um homem que pudesse canalizar era sempre uma questão de ler os resquícios do que ele havia feito, ou então reduzir arduamente os suspeitos ao verdadeiro culpado. Ou melhor, tinha sido. Isso foi realmente maravilhoso. Ou teria sido antes ou teria sido antes de homens que podiam canalizar começassem a usar casacos pretos e se pavoneassem abertamente. Ainda assim, negava uma vantagem que aqueles homens sempre tiveram sobre as Aes Sedai. O Ashman pareceu não se importar. Seu lábio se curvou no que poderia ter sido um sorriso de escárnio. Você pode dizer o que ele está canalizando? Ela perguntou, e decepcionantemente Nacelle balançou a cabeça. Achei que conseguiria, mas não. Por outro lado, você aí, Ashman, estenda um fluxo em direção a uma das votantes. Nada perigoso, preste atenção, e não toque nela. Merise olhou para ela, os punhos plantados em seus quadris. Talvez Nacelle não tenha percebido que ele era um de seus guardiões. Ela certamente gesticulou para ele de maneira peremptória. Com um olhar teimoso, Jahar abriu a boca. Faça isso, Jahar, Merise disse. Ele é meu, Nacelle, mas vou deixar você dar a ordem a ele. Desta vez. Nacelle parecia chocada. Aparentemente ela não tinha percebido. Da parte do Ashman, aquele olhar teimoso permaneceu, mas ele deve ter obedecido, porque Nacelle bateu palmas encantada e riu. Saruia, ela disse animadamente. Você estendeu um fluxo em direção a Saruia, a branca domanesa. Estou certa? A pele acobreada de Saruia empalideceu, e pegando seu chale de franjas brancas ao redor de si, ela rapidamente deslizou para trás de si um banco, o mais longe que pôde. Por falar nisso, Aledrim se afastou em seu próprio banco. Diga a ela, disse Merise. Jahar, ele pode ser teimoso, mas ele é um bom menino para tudo isso. A branca domanesa, Jahar concordou com relutância. Saruia balançou como se fosse cair, e ela olhou para ele, e ele olhou para ela com desprezo. Era apenas o espírito, e agora se foi.
O rosto de Saruia escureceu, mas se de raiva ou vergonha não havia como dizer. Uma descoberta notável, disse Lelaine. E tenho certeza de que Merise permitirá que você faça mais testes na série. Mas o salão tem negócios a concluir. Tenho certeza de que você concorda, Romanda. Romanda mal conseguiu evitar olhar. Lelaine se excedia com muita frequência. Se sua manifestação chegou ao fim, ela disse, você pode se retirar na série. A Verde Malquiera estava relutante em ir, talvez porque ela pudesse dizer pela expressão de Merise que não haveria mais testes. Realmente, você pensaria que uma Verde entre todas as pessoas seria cuidadosa com qualquer homem que pudesse ser o guardião de outra irmã. Mas ela não tinha escolha, claro. Que propósito o dragão renascido tem para nós, rapaz? Romanda perguntou uma vez que Nacelle estava do outro lado da sala. Isso, ele disse, encarando com orgulho. Qualquer irmã que seja fiel a Egwene Alver pode vincular um Ashaman a um total de 47. Vocês não podem pedir o dragão renascido, nem qualquer homem que use o dragão, mas qualquer soldado ou dedicado que vocês pedirem não pode recusar. Romanda sentiu como se todo o ar tivesse sido exprimido de seus pulmões. Você concorda que isso atende às nossas necessidades? Lelaine disse calmamente. A mulher deve ter conhecido a essência disso desde o início, Tia Kame. Ai, meu ouvido. Sim, respondeu Romanda. Com 47 homens que podiam canalizar, certamente elas poderiam expandir seus círculos até onde pudessem. Talvez até um círculo que incluísse todos eles. Se houvesse limites, eles precisariam ser trabalhados. Faiselle ficou de pé como se fosse uma sessão formal. Isso deve ser debatido. Convoco para uma sessão formal. Não vejo necessidade disso, Romanda disse a ela sem se levantar. Isso é muito melhor do que o que concordamos anteriormente. Não havia sentido em dizer muito na frente do menino, ou Merise. Qual era a ligação dela com o dragão renascido? Ela poderia ser uma das irmãs que diziam ter se jurado a ele? Saruí estava de pé antes que a última palavra saísse da boca de Romanda. Ainda há a questão dos convênios, para ter certeza de que estamos no controle. Ainda não concordamos com isso. Eu acho que o vínculo do guardião tornará qualquer outro convênio discutível, Lyra disse secamente. Faiselle levantou-se apressadamente, e ela e Saruí falaram uma sobre a outra. A mácula. Elas pararam, olhando uma para a outra com desconfiança. Saidin está limpo, disse Jahar, embora ninguém tenha se dirigido a ele. Merise realmente deveria ensinar o menino como se comportar se ela ia trazê-lo perante o salão. Limpo? Saruia disse ironicamente. Está contaminado há mais de 3.000 anos, disse Faiselle rispidamente. Como pode estar limpo? Ordem, Romanda estalou, tentando recuperar o controle. Ordem. Ela olhou para Saruí e Faiselle até que elas retomaram seus assentos. Então voltou sua atenção para Merise. Posso presumir que você se ligou a ele? A Verde simplesmente assentiu uma vez. Ela realmente não gostava de sua atual companhia e não queria dizer uma palavra além do necessário. Você pode dizer que Saidin está livre da mácula? A mulher não hesitou. Eu posso. Demorei para me convencer. A metade masculina do poder é mais alienígena do que você pode imaginar. Não o poder inexorável, mas gentil de Saidar, mas assim como um mar furioso de fogo e gelo açoitado por uma tempestade. No entanto, estou convencida. Está limpo. Acho que purificado ficaria melhor, hein? Romanda soltou um longo suspiro. Uma maravilha para equilibrar alguns dos horrores. Nós não somos formais, mas eu faço a questão. Quem pode aceitar esta oferta? Ela estava de pé assim que terminou, mas não mais rápido do que Lelaine, e Jania venceu as duas. Em instantes, todas estavam de pé, exceto Saruia e Faiselle.
Do lado de fora da proteção, as cabeças se viraram quando as irmãs, sem dúvida, começaram a discutir o que poderia ter acabado de ser votado. A posição de menor consenso, a oferta de fiança de 47 Ashamans, é aceita. Os ombros de Saruia caíram e Faisel exalou pesadamente. Ela pediu o maior consenso em nome da unidade, mas não a surpreendeu quando a dupla permaneceu firme em seus bancos. Afinal, elas lutaram contra se aproximar dos Ashaman a cada passo. Lutaram apesar da lei e do costume para impedir isso, mesmo depois de decidida. De qualquer forma, estava feito, e sem necessidade de uma aliança temporária. A união duraria uma vida inteira, é claro, mas era melhor do que qualquer tipo de aliança. Isso implicava muita igualdade. Um número peculiar, 47. Janinha meditou. Posso questionar seu guardião, Merise? Obrigada. Como o dragão renascido chegou a esse número, Jahar? Uma pergunta muito boa, pensou Romanda. No choque de conseguir o que elas precisavam sem qualquer exigência de parceria, isso a iludiu. Jahar se endireitou como se tivesse antecipado isso e temesse responder. Seu rosto permaneceu duro e frio, no entanto. 51 irmãs já foram vinculadas por Ashaman, e 4 de nós estão vinculados a Aes Sedai. 47 equilibra a diferença. Éramos 5, mas um morreu defendendo sua Aes Sedai. Lembre-se do nome dele. Eben Hopewell. Lembre-se dele. Houve um silêncio atordoado nos bancos. Romanda sentiu um pedaço de gelo em seu meio. 51 irmãs, vinculadas por Ashaman. Era uma abominação. Boas maneiras, Jahar, Meris estalou. Não me faça dizer de novo. Surpreendentemente, ele se virou para ela. Eles precisam saber. Elas precisam saber, Merise. Elas precisam saber. Voltando-se, ele correu seu olhar ao longo dos bancos. Seus olhos pareciam quentes. Ele não temia nada. Ele estava com raiva, e ainda estava. Eben estava ligado com sua Daejan e Beldaine, com Daejan controlando a ligação. Então, quando eles se viram diante de uma das abandonadas, tudo o que ele podia fazer era gritar. Ela está canalizando Saidin e ia atacá-la com sua espada. E apesar do que ela fez com ele, arruinado como ele estava, ele conseguiu manter a vida, agarrar-se a Saidin tempo suficiente para Daejan afastá-la. Então você se lembre do nome dele. Eben Hopewell. Ele lutou por sua Aes Sedai muito depois de estar morto. Quando ele se calou, ninguém falou até que Scaraldi finalmente disse muito baixinho. Vamos nos lembrar dele, Jahar. Mas com 51 irmãs se tornaram... Mas como 51 irmãs se tornaram vinculadas aos Ashaman? Ela se inclinou para a frente como se a resposta dele fosse tão baixa quanto sua fala. O menino deu de ombros, ainda zangado. Não importava para ele. Ashaman vinculando a Aes Sedai. Elaida as enviou para nos destruir. O dragão renascido tem uma ordem permanente de que nenhuma Aes Sedai pode prejudicar, a menos que ela tentasse prejudicar um de nós primeiro. Então Ten decidiu capturá-las e vinculá-las antes que elas tivessem a chance. Então era isso. Elas eram apoiadoras de Elaida. Isso deveria fazer a diferença? De alguma forma, fazia, um pouco. Mas quaisquer irmãs mantidas por Ashaman trouxeram tudo de volta a uma questão de igualdade. E isso era intolerável. Eu tenho outra pergunta para ele, Merise. Moria disse e esperou até que a verde assentiu. 2 vezes agora. Você falou como se uma mulher tivesse canalizado o Saidin. Por quê? Isso é impossível. Murmúrios de concordância ecoaram pelo pavilhão. Pode ser impossível, o menino respondeu friamente. Mas ela conseguiu. Daejian nos contou o que Eben disse, e ela não conseguiu detectar nada, mesmo quando a mulher estava canalizando. Tinha que ser Saidin.
De repente, aquela pequena campainha soou de novo na nuca de Romanda, e ela soube de onde ouvir o nome Cabriana Mercantes. Devemos ordenar a prisão de Delano e Halima imediatamente, disse ela. Ela tinha que explicar, é claro. Nem mesmo o trono de Amerlin poderia ordenar a prisão de uma votante sem explicação. Os assassinatos coincidem de duas irmãs que eram amigas íntimas de Cabriana, uma mulher de quem Halima também alegava ser amiga. Uma mulher abandonada que canalizava a metade masculina do poder. Elas não estavam convencidas, especialmente Lelaine, até que uma busca minuciosa no acampamento não revelou nenhum vestígio de nenhuma das mulheres. Elas foram vistas caminhando em direção a um dos campos de viagem com Delana e sua serva, carregando grandes trouxas e correndo atrás de Halima. Mas elas se foram.